Bom dia, pessoal do primeiro C. Vamos trabalhar agora um pouquinho e pegar a apostila 2, a apostila nova de vocês. Vamos abrir lá na página 27 e falar um pouquinho sobre a função quadrática, que é um apelido que a gente dá para a função do segundo grau, lembra? A função quadrática é uma função do segundo grau. Vamos resolver o exercício número 2, exercício 2 da página 27. O exercício 2 diz o seguinte: determine os valores de m, então eu tenho que achar onde está o m, o meu m se encontra aqui, para que a função, isso aqui vai ser uma função, seja quadrática. Eu quero saber quanto tem que ser o meu m para que isso daqui represente uma função do segundo grau. Para que uma função seja do primeiro grau, do segundo grau, eu tenho que ter um coeficiente, um número que acompanhe x quadrado. Isso é a condição necessária para que a função seja do segundo grau. Se não tiver um número acompanhando o x quadrado, essa função não é do segundo grau, ela pode ser uma função do primeiro grau, como o exemplo 1 aqui, ó. Só que também não pode ser qualquer número acompanhando o x ao quadrado, tem que ser um número diferente de zero. Porque zero vezes qualquer coisa sempre vai dar zero, então não é compensador. Então, definição, é uma função do segundo grau, quando eu tenho um coeficiente acompanhando o x quadrado, e esse coeficiente é diferente de zero. Então, para que isso daqui seja uma função do segundo grau, o meu m mais 4, que está acompanhando o x quadrado, tem que ser diferente de zero. Quem é mais 4 vai para lá, para o outro lado, como menos 4. Então, o m tem que ser diferente de menos 4. Pessoal, isso é uma coisa de lógica. Vamos colocar aqui no lugar do m o menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. 0 vezes x quadrado dá 0. A função deixou de ser do segundo grau. Então, meu m pode ser qualquer valor, desde que não seja o menos 4. Qualquer número que você enfiar aí nesse lugar do m, sem ser o menos 4, vai fazer ser uma função do segundo grau. Agora vamos discutir outro exercício. Vamos lá para a página 31 e vamos falar aqui sobre essa atividade, atividade número 3, da página 31. Diz o seguinte: achar o valor de k, está aqui, sabendo que é abscissa. Então vamos pegar as palavrinhas-chave. Eu quero achar esse valor de k, que é isso daqui, e eu sei que é minha abscissa. Então eu vou lendo e já vou colocando as informações encontradas. A abscissa é a reta x. Sabendo que a abscissa do vértice da parábola. Então tem que saber o que é vértice. O que é um vértice da parábola? Minha parábola ela pode fazer isso, como a parábola pode fazer isso. Vértice da parábola é o ponto em que a parábola muda a concavidade dela. Quem desce, em um momento, volta a subir. E quem está subindo, tem um momento que desce. Tudo que sobe, desce. Portanto, o vértice da parábola é o ponto em que a parábola muda a concavidade dela. E esse ponto nós aprendemos que podemos encontrar por duas formulazinhas. O x vértice e pelo y vértice. Lembram que x vértice é menos b sobre 2a. E y vértice é menos delta sobre 4a. Então, se você tem conhecimento dessas informações, o que é vértice, você consegue resolver esse exercício. Ele deu a informação que o vértice da parábola, o x vértice, porque ele disse abscissa, é menos 3. Então, eu sei que o meu x vértice, que é menos b sobre 2a, vale menos 3. Olha que tranquilo, pessoal.
Nessa funçãozinha nossa que foi dada, o a vale 1, o b vale menos k e o c vale 5. Se o b vale menos k, menos daqui, da fórmula, com menos daqui, dá mais. E o b vale k, então eu tenho x vértice, que ele deu que vale menos 3, é igual menos b, menos k, tá? Mais k, sobre 2 vezes a. O a vale 1, 2 vezes 1, 2. Pronto, só resolver. Fração, igualdade, nós iremos multiplicar isso em x. K vezes 1, K. 2 vezes menos 3, menos 6. Portanto, eu descobri o que eu queria, o valor de K. Eu só precisei saber nesse exercício que a abscissa quer dizer x. Se ele me deu o vértice da parábola, ele me deu x vértice. Substitui na formulazinha e encontra o valor do K. Então, significa que se você montar esse gráfico, você vai ter uma parábola onde ela muda de concavidade em x igual a menos 3. Ficaria mais ou menos assim, ó. Menos 3 está aqui. A parábola vai mudar a concavidade nesse ponto aqui, ó. Era só isso. Então, vocês podem fazer o teste aí em casa. Pega o menos 6, coloca aqui no lugar e montam esse gráfico. Esboçam o gráfico. E vocês vão verificar que o vértice da parábola vai ser menos 3. Espero que tenha entendido isso aí. Vamos fazer mais um agora, ó. Um dos últimos exercícios para todo mundo tirar 10 na prova. Vamos lá na página 32. Na página 32, pessoal, o exercício diz o seguinte: calcular o valor máximo ou mínimo conforme o caso de cada uma das funções quadráticas abaixo. Se são funções quadráticas, são funções do segundo grau. Sabemos também que quando minha parábola está feliz, está com a boquinha para cima, eu tenho ponto aqui embaixo. Então, eu tenho isso chamado de ponto mínimo. E quando a minha parábola está com a boquinha para cima, eu tenho esse ponto aqui. Ó, boquinha para baixo, boquinha para cima. Então, ponto mínimo, ponto máximo da parábola. Mínimo e máximo. O que é o ponto mínimo e o ponto máximo? Nada mais é do que os vértices da parábola. Então, se eu quero encontrar o mínimo e o máximo, eu encontro o vértice da parábola. No A vale 2, B vale 8, C vale 1. Se eu sei que o x vértice é menos B sobre 2A, então o x vértice é igual menos o B vale 8. Menos 8, 2 vezes A. O A vale 2. 2 vezes 2, 4. Portanto, o x vértice vale menos 2. Para encontrar o y vértice, ou você usa a fórmula menos delta sobre 4a, que é essa que nós já aprendemos, ou simplesmente você pega esse resultado do x vértice que vale menos 2 e substitui na função. Porque quando o meu x vértice vale menos 2, quanto vale o meu y vértice? Portanto, para calcular, a minha função era essa, ó. Mais 8x, mais 1. Se o x vale menos 2, eu venho aqui no lugar do x e coloco menos 2. Mais 8 vezes menos 2, mais 1. Olha lá, substituir no lugar do x o menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. E 4 vezes 2 dá 8.
mais com menos, dá menos. 8 vezes 2, 16. 16 mais 1. Aí nós temos 8 mais 1 dá 9. 9 menos 16 dá menos 7. Portanto, o y-vértice vale menos 7. Pronto, encontramos o ponto de máximo ou mínimo. Então, observe uma coisa. Essa parábola, quem acompanha o x² é positivo. Então, minha parábola está feliz, está com a boquinha para cima. E ela vai mudar a concavidade dela quando o meu x for menos 2 e quando o meu y for menos 7. Então, esse ponto aqui, ó, vale menos 2 e menos 7. Portanto, eu tenho um ponto de mínimo que vale menos 2 e menos 7. Agora, galerinha, o que vocês vão ter que fazer? Testar. Tenta também fazer pelo menos delta sobre 4a e verifica se o resultado dá igual. Então, vocês não precisam sempre utilizar essa fórmula, menos delta sobre 4a. Você pode pegar o x-vértice e substituir no valor do x. Pronto, aí vocês encontram o y-vértice. Vamos fazer o último aqui, então, para acabar. Para acabar esse exercício, nós temos o seguinte. Sabemos que aqui teremos um ponto de máximo, porque quem acompanha o x² é negativo. Se é negativo, a minha parábola está triste, ela está com a boquinha para baixo. Ó. Então, isso aqui é ponto de máximo. Achando o x-vértice, nós temos menos b sobre 2a. O nosso b de cara aqui vale 0, porque b é aquele coeficiente, o número que acompanha o x. Então, 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então, já sabemos que o x-vértice vale 0. Encontrando o y-vértice, nós teremos, no lugar, posso usar a fórmula, menos delta sobre 4a. Só que não é vantagem achar delta para descobrir. Eu posso pegar esse valor do x-vértice que deu 0 e colocar aqui no valor do x. Então vai ficar menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 5. Tudo isso aqui dá 0 e o y vale 5. Então nós temos x-vértice valendo 0, y-vértice vale 5. É nesse ponto que a minha parábola muda a concavidade dela. Vocês podem também observar, pessoal, que o ponto 0, 5 é esse ponto em cima do eixo y. Então, eu estou dizendo o seguinte, que essa parábola ela está fazendo isso e mudando a concavidade dela em cima do eixo y. Isso sempre vai acontecer. A parábola vai mudar o sentido dela, a concavidade dela em cima do eixo y, sempre que o meu b na função do segundo grau for 0. Isso sempre vai acontecer. Então, essas duas formulazinhas para vocês treinarem e estudar bastante aí em casa. Só aquele abraço para vocês, fiquem com Deus.